Fala galera, eu sou o Alan Gley, MVP da Embarcadero aqui no Brasil, tá? Estou preparando para vocês mais uma série de dicas sobre Faridac. Bem, a primeira dica que eu estou montando aqui é uma dica que trata sobre performance, né? Como você conseguir tirar mais proveito, né, do uso do Faridac. É o que eu sempre digo em algumas palestras, você não vai conseguir resultados diferentes se você faz o negócio sempre do mesmo jeito. Tá? Então, o que foi que eu preparei aqui? Um exemplo bem simples, eu estou fazendo um select em uma tabela que tem 500 mil registros e logo em seguida eu faço um select em uma tabela que tem 300 mil registros. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar num botão, que eu chamei de normal aqui, ele vai dar o open num FD e depois, quando terminar, vai dar o open no outro FD Para mostrar aqui esse código, tá? Eu estou mandando execução aqui no método no data módulo. Bem, tá aqui, ó. Fechei a conexão, limpei o Mentable e dei um open aqui nos dois FD Queries. Aqui eu estou pegando o tempo, né, quando iniciou, para no final de tudo eu medir aqui quanto tempo foi decorrido para que ele faça a abertura, né, me traga esse fetch de dados nas tabelas. Essa primeira tabela aqui tem 500 mil registros e essa daqui tem 300 mil registros. Para você ver aqui rapidamente o FD Query, é um comando normal. Tá aqui, ó, select asterisco from clientes. E no outro FD Query eu tenho uma outra tabela, mas o comando normal também, tá trazendo todos os produtos lá na tabela. Vamos executar aqui e depois eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz de diferente para que eu tenha mais performance, tá, executando um recurso do Faridac, que seria os comandos batch, ou seja, os comandos em lote, tá, do Faridac. Deixa eu executar o projeto. Vou clicar naquele botão que eu chamei de normal e vamos aguardar aqui o Faridac no banco de dados e me carregar aí os 500 mil registros e 300 mil. Levou 1.625 milissegundos. Vou fazer a mesma operação utilizando o comando batch do Faridac. Deixa eu clicar aqui. Perceba que ele levou praticamente a metade do tempo para trazer a mesma quantidade de registros. Tá, deixa eu de novo aqui para ver se ficou em cache alguma coisa. Eu estou conectando aqui o SQL Server, né? Ele já me favorece um pouquinho, que ele já cria caches de execução. Bom, aqui no batch, ou seja, praticamente a metade do tempo e trazendo a mesma quantidade de dados. O que foi que eu fiz de tão diferente aqui para ter esse resultado? Deixa eu voltar aqui no Data Módulo. Perceba que antes eu tinha, né, naquele botão normal, eu tinha executado duas queries diferentes. FD Query 1 trazendo os clientes, como está aqui. FD Query 2 trazendo os produtos, como está aqui. E no final de tudo, tá, eu estou alimentando dois Mentables, de data do Query jogando para o Mentable, para poder exibir no grid. Com aquele botão do batch, que foi que eu fiz? Eu estou executando um outro módulo, que seria SQL Batch, que também está no Data Módulo. O que é que eu estou fazendo? Fechando a conexão. Estou mudando a propriedade auto-close do meu FDQuery 4 para falso. Ou seja, vim nesse FDQuery aqui, deixa ele abrir aqui o Data Módulo, e mudei a propriedade auto-close dele para falso. E dentro dele, o que foi que eu fiz? Coloquei dois comandos juntos. Estão aqui, ó. O select de clientes e o select de produtos, ambos no mesmo FDQuery. Tá? Com isso, o que é que eu ganhei? Eu mando uma vez só para o banco de dados essa execução aqui. Ou seja, eu não preciso mandar os clientes, esperar que o banco me retorne todo o fetch de dados, para depois eu enviar o comando de produtos, para ele me retornar todo o fetch de produtos, para aí sim eu dizer que meu processo foi finalizado. Com isso aqui, eu estou mandando os dois comandos de uma vez, o banco vai receber os dois comandos, vai executar os dois e vai me devolver os dois fetch de dados no mesmo retorno. Como é que eu fiz isso? Vamos dar aqui um F12, continuar aqui, ó, limpei os Mentables, iniciei aqui a contagem do tempo,
abri a query aqui e na abertura da query eu finalizei o tempo. Aí agora que vem a dica, né? Eu simplesmente peguei o primeiro fetch de dados do FDQuery4 que data, alimentei um mentable. E eu naveguei com este comando aqui, ó, next record set, eu naveguei o fetch de dados do retorno do meu FDQuery. Então, como se ele tivesse voltado, tá, duas tabelas internas dentro do FDQuery. Então, a primeira tabela eu peguei a propriedade de data, joguei para um mentable, naveguei para a segunda tabela e alimentei a segunda tabela em outro mentable. Alan, se eu tivesse ali 3, 4 comandos dentro do meu FDQuery, poderia? Poderia. Tá? Você só iria necessitar navegar os result sets e alimentar em mentables diferentes. Com essa dica, tá, pessoal, você consegue executar aqui, né, o mesmo comando que você já está acostumado a fazer no seu dia a dia, porém com uma performance bem mais otimizada, tá? Praticamente aqui, ó, a metade do tempo que você faria isso aqui, você consegue executar com os comandos em lotes do Faridac. Beleza? Essa foi a primeira dica, tá, pessoal? Aguardo vocês aí nas próximas. Muito obrigado e até mais. Vamos dando sequência aqui às nossas dicas de Faridac. Esta é a dica de número 2. Eu separei aqui um pouco sobre funções escapes do Faridac. O que seria isso? Para quem trabalha com múltiplos bancos de dados, ou seja, quem tem aplicações que utilizam vários bancos de dados, às vezes tem que se deparar um pouco com algumas funções que um banco tem, que o outro não tem. Como é que eu faço isso neste banco? É diferente da função em outro banco. E o Faridac tem uma série de funções, tá, que ele abstrai isso para a gente. Então, eu utilizo a função do Faridac e o Faridac destina para a função correta de cada SGDB. Logicamente que se o seu banco de dados não tiver uma função que faça o que você está esperando, né? Ele vai dar um erro dizendo que não suporta, que esse banco não suporta aquela função. Então, para isso seria bom você dar uma olhadinha no help do Faridac e ver quais bancos suportam que funções. Lá tem uma relação sobre isso aí. Este aqui é um exemplo que já vem no Delphi. Tá, quando você instala o Delphi, na pastinha Samples, lá em Faridac Samples, já tem esse exemplo aqui. Eu apenas modifiquei ele para utilizar uma tabela de um banco de dados que eu já tenho na minha máquina instalado. Vou executar aqui e explicar como é que o exemplo funciona, né? Bem, aqui eu tenho uma conexão com o banco de dados. Estão todas as minhas conexões aqui do meu arquivo fdconnections.ini. Eu vou pegar essa conexão curso de Faridac, que é com o banco SQL Server. Clicando aqui com o direito, eu tenho aqui funções de strings, né, que são caracteres, funções numéricas, funções de data e hora e algumas funções de sistema. Tá, vou testar aqui algumas funções com SQL Server, algumas funções com o Interbase, que são os bancos de dados que eu tenho instalado aqui no momento. Por exemplo, no SQL Server, eu posso ter aqui uma função de concatenação. Ele executa, né? Está aqui o resultado. Então, aqui em cima ficaria a função, né? Vai concatenar essas duas strings. Aqui é o comando que eu estou executando. Tá? Esse from bairros aqui é meramente para poder rodar a função. Tá? Coloquei um distinto aqui, porque senão iria aparecer para cada linha, né, da minha tabela, iria aparecer um resultado. Eu só quero o primeiro. Então, estou executando aqui a função do Faridac. Como você pode ver, ó, eu coloco entre chaves, né, para quando o Faridac for fazer o parse, ele sabe que isso é uma função dele e dependendo de qual conexão eu esteja utilizando, né, conexão com qual banco de dados eu estou conectado, ele chama a função correspondente naquele banco de dados. Beleza? Vou tentar usar isso aqui, deixa eu mudar isso aqui para esse banco aqui é Interbase. Vou chamar aqui o mesmo comando, concatenar, tá? Ou seja, deixa eu apagar aqui para a gente ver se ele realmente está executando. Concatenar. Também funciona aqui com o Interbase. Deixa eu mudar aqui para o SQL de novo.
Curso de Faridac. Eu tenho aqui, por exemplo, funções de data e hora. Eu quero saber o nome do mês. Eu tenho aqui um month name, está aqui, o dia de hoje, tá? Dia 21/11 de 2017. Vou clicar aqui. Ele me falou que é o mês de novembro. Tá aqui a função, como é que ela foi executada. Vou mudar aqui para o Interbase e vou ver se o Interbase também suporta esta função. Também suporta, até ele modificou aqui o retorno, tá? Me retornou aqui em caixa alta, inclusive. Então aqui, pessoal, nós temos aqui várias funções, tá? Que vocês podem utilizar no próprio comando do Faridac, sem precisar expressar isso aqui no seu comando, né, na sua string, no seu select para o banco. A vantagem disso é que você não tem que conhecer, no caso, qual é a função de cada banco, né? E a outra vantagem é que você não precisaria ficar fazendo aqueles ifs, defs lá no comando SQL. Você bastaria passar a função do Faridac e o Faridac se encarrega de acionar qual a função correta em cada banco. Como eu já falei, né, logicamente aqui você tem que ter cuidado para saber se o banco suporta a função. Como, por exemplo, eu posso mudar aqui para o Interbase, já está lá. Tem algumas funções que o Interbase não vai encontrar. Eu não sei aqui, por exemplo, esse LCase, né, que é para colocar para lowercase. O case, que é para colocar para caixa alta. Eu tenho aqui, ó, uma string ABCDE. Ele retornou ela em caixa alta. No Interbase funciona. Eu não sei se funciona o lowercase. Deixa eu ver aqui o comprimento aqui. Olha só, tá vendo? No Interbase ele não tem esse método aqui, strlen. Deixa eu tentar isso aqui no SQL Server. Curso de Faridac. O comprimento aqui do strlent aqui do ABC. Olha só, já no SQL Server, tá, ele conseguiu me retornar que o comprimento disso aqui é 3. Salvo engano, no SQL Server não é lent o nome da função, né? Deixa eu só testar aqui. Eu acho que no SQL Server é somente len. Select len ABC. Não, F5. Deixa eu ver se ele tem essa função aqui. Lent, né? GHT, ou melhor, GTH. Ele não tem essa função aqui interna. Ele não tem essa função interna para poder trabalhar. Mas, ou seja, o Faridac me abstrai isso e me retorna, né, a função que o SQL Server trabalha. Como, por exemplo, aqui eu tenho funções aqui de if que eu posso fazer. Né? Por exemplo, aqui tem um if, se 1 for maior que 2, me retorne 3, caso contrário, me retorna 4. Esse é um if parecido com aquele if do Excel. Tá, vou clicar aqui, ó, ele retornou. Deixa eu ver se isso aqui funciona no Interbase. Sistemas, if, esse rapaz aqui também funciona no Interbase. Tá, então isso aqui são funções bem interessantes. Tá, você pode estar achando esse exemplo aqui na pasta sempre do Delphi, verificar qual o banco que você usa, né? E passar a partir de agora a trabalhar com essas funções aqui, tá, do Faridac, que eles automaticamente vai apontar para a função correspondente no seu banco de dados. Tá, beleza, pessoal? Essa foi a dica número 2. Aguardo você na próxima dica. Até a próxima. Fala, galera. Estamos de volta aqui com mais uma dica de Faridac para vocês. Esta é a nossa dica de número 3. Tá? É uma dica bem legal. Eu acho isso aqui algo fabuloso no Faridac, muito bom. Eu vou começar essa dica fazendo uma pergunta para vocês. Como é que vocês conseguem ler um arquivo XML que está gravado em um campo blob do seu banco de dados? Tá? Vou repetir a pergunta. Como é que você, atualmente, lê um arquivo XML que está gravado em um campo do tipo blob do seu banco de dados? Bem, complicado, né? Eu vou mostrar como é que eu faço isso com o Faridac
de forma simples e rápida. Bem, no meu exemplo aqui, tá? No create desse formulário, eu tenho aqui a definição. Eu estou usando o meu FD Connection para dropar uma tabela. O nome da tabela é teste VS. Estou recriando a tabela. Essa tabela tem dois campos, tá? Tem um campo ID do tipo inteiro e tem um campo VS do tipo blob, tá? Com um comprimento aqui de 2000. E eu estou fazendo um insert de um registro nesse campo blob. Tá aqui, eu estou fazendo inserindo na tabela teste VS, o valor 1 no ID e o parâmetro VS eu estou alimentando com este possível XML aqui de exemplo. Tá? Esse XML, na verdade, poderia ser uma nota fiscal eletrônica ou algum outro tipo de arquivo que você possa vir a armazenar no formato XML. E vou executar também meu exemplo aqui. Tá? Vou dar um open e o natural é que eu estou com o meu ID e meu campo blob está aqui dentro, né? Ele não exibe o campo blob num DBGrid, a não ser que eu faça isso via programação, mas aquele XML está aqui dentro. Bem, o que é que eu posso fazer com o Faridac para ler alguma tag desse XML? Ou todas as tags, né? Mais acima aqui, no Faridac eu tenho uma classe chamada VSE XML. Tá? Esta classe aqui eu dei use, tá? Essas duas classes aqui na verdade, o VSE e VSE XML. Declarei aqui no private um atributo chamado FVS do tipo TFD VSE XML Manager, que ele vai gerenciar para mim este mapeamento. O que é que eu fiz aqui agora? Eu vou só descomentar aqui o código para explicar para vocês o procedimento, que foi nada mais nada menos que fazer o mapeamento, tá? E linkagem deste esquema com o XML que está no meu banco. Então aqui eu estou instanciando aquele atributo lá de cima, tá certo? Eu estou dizendo que ele vai ser autogerenciado, vou botar para true. Aqui no esquema eu estou adicionando um esquema novo, chamei o esquema de request, certo? E com esse esquema de request eu falei que ele possui order number, tá? E possui ship method. Que se você olhar um pouquinho aqui o arquivo XML, eu tenho aqui, ó, request, tá? Tem o order number e tem o ship method. Tranquilo? Mas em seguida eu disse o que? Eu ainda digo que ele está, o path de expressão desse request é isso aqui, ó. Transaction request order number, transaction request ship method, ou seja, isso aqui está aonde? No meu arquivo XML, eu passo aqui o caminho. Mesma coisa eu fiz para o response. Coloquei o response, adicionei, status code, o tipo aqui eu botei como inteiro e o caminho que ele está. Mesma coisa para o status message e mesma coisa para o ref number. Se você olhar aqui para baixo, esse aqui está como string, o tamanho 20. Se você olhar aqui para baixo, transaction, response, status code, status message e ref number. Está aqui, ó, transaction, response, ref number. Ou seja, eu estou dizendo como é que eu chego aqui. Beleza? Logo em seguida, né, que eu fiz essa definição de como está proposto o meu arquivo XML e o que eu quero mapear, eu peguei o meu objeto FVS, que é um XML Manager, como eu já mencionei, que está aqui em cima, ó, um VSE XML Manager, e eu digo ele que eu vou criar uma seção, né, adicionar uma seção ao meu FDQuery 1, que esse meu FDQuery 1 nada mais é do que um select na minha tabela, ó, teste underline VS, que é a tabela que eu crio, que eu dropo, né, e crio ela em tempo de runtime. Eu adiciono a seção dizendo que o meu FDQuery, que é o primeiro parâmetro, deixa eu mostrar aqui para vocês os parâmetros, ó, ele pede um all, né, tá aqui o TOps, botei o FDQuery, e ele pergunta qual é o nome da coluna base que eu quero utilizar esse mapeamento aqui do XML.
é a coluna VS, que se você olhar na nossa tabela, está logo aqui, ó, eu tenho uma coluna chamada VS. Então, fiz o mapeamento, acionei aqui o mapeamento, a coluna VS com o meu FDQuery e dropei a tabela, criei e fiz o insert desse XMLzinho aqui na minha tabela. Com isso aqui feito, deixa eu rodar aqui meu projeto. Vocês vão ver o que vai acontecer quando eu der um open aqui na minha query. No local dele me mostrar, tá, o campo blob, ele agora está me mostrando aqui, ó. Deixa eu afastar aqui para o lado, ó. Order number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó. 1, 2, 4, 5, 6. Tá ship método também de 1 a 6. Tá ok? Status code, ó, 200. Status message ordem aceita, tá aqui, ó. E o ref number é S0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu passar aqui para o lado. S0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu estou lendo agora o conteúdo daquele arquivo XML e coloquei ele em colunas no meu dataset, fazendo apenas, tá, este mapeamento aqui com as classes do FireDAC. Bem, isso aqui pode ser muito útil para quê? Você às vezes guarda, por exemplo, um XML de nota fiscal eletrônica no banco de dados. Mas aí você precisa pegar um pedaço desse XML que está lá dentro. Por exemplo, eu quero pegar a chave da nota fiscal eletrônica que está dentro do XML. Então você pode fazer o mapeamento de onde ela está e extrair isso aqui para a sua aplicação. Tá, beleza, pessoal? Essa foi a dica número 3 e aguardem aí a próxima dica. Muito obrigado e até a próxima. Fala, galera. Vamos aqui para a nossa quarta dica de FireDAC. Na dica de hoje, tá, eu separei aqui como trabalhar com macros nos nossos datasets do FireDAC. Se vocês observarem aqui, eu já deixei aqui um exemplo pronto. Tá, aqui no meu FDQuery, eu tenho aqui a possibilidade de criar macros neste FDQuery. Tem aqui, ó, propriedade macros, eu posso clicar aqui. Já tenho algumas já pré-definidas, que eu utilizei aqui os nomes tabela, colunas, campo, sinal e valor. Tá? Coloquei nomes sugestivos para que fique fácil de você entender a montagem disto aqui. Esse é um recurso bastante poderoso do FireDAC quando se trata na possibilidade de você abstrair os seus comandos SQL. Ou seja, eu não preciso definir, deixar estático um comando SQL que será executado. Eu poderia, por exemplo, criar uma tela, né, para que o usuário fosse marcando opções e esse comando SQL fosse sendo montado de acordo com o que o usuário quer, para fazer uma possível pesquisa, para gerar um relatório. Tá? É algo bastante interessante e bem simples de ser utilizado. O que foi que eu fiz aqui? Eu criei aqui algumas macros, tá? Coloquei o nome, já deixei alguns valores default aqui. Eu tenho aqui os tipos de identificadores, né? Pode ser um booleano, pode ser um date time, pode ser um identificador, ou seja, algo que eu vou fornecer. É bom você dar uma olhadinha aqui no help também para entender direitinho o que seria esse MDWay, identifier, quando usar. Lá tem tudo bem explicadozinho. Mas a princípio, tá? Tabela, eu vou dizer qual vai ser o nome da tabela que eu quero fazer o select, quais são as colunas que eu quero listar, qual é o campo que eu vou colocar no where, qual é o sinal que eu quero colocar, né? Se vai ser maior, se vai ser igual, se vai ser like, qual o valor que eu quero buscar no meu campo where, na minha condição where, na verdade. Então isso foi eu definir aqui, e nesse meu exemplo eu estou simplesmente listando, varrendo, né, no onCreate aqui eu estou varrendo essas macros. Estou preenchendo aqui esse meu velho list editor, tá? Estou varrendo aqui as macros, ó. Estou jogando ele aqui no meu velho list editor com os valores, o nome das macros, né, e o valor que está em cada uma. E quando eu simplesmente clico no meu executar, o que é que eu faço? Eu estou fechando o meu FDQuery 1. Estou varrendo o meu velho list editor, que é aquela tabelinha lá que eu relacionei o nome das macros e os valores, e estou fazendo a substituição das macros, tá, no meu FDQuery 1. Né? Como é que ele vai saber quem é o quê?
Simplesmente o meu comando select não é um comando select estático. Eu substituí o nome das colunas, o nome da tabela, o campo do where, o sinal e o valor que eu vou pesquisar pelas macros. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então ficou assim, ó, select, exclamação, colunas. Quais colunas? Não sei. Aqui o usuário definir lá na tela da aplicação. Qual a tabela? Ainda também não sei. O usuário vai dizer. O where vai ter algum campo. No where vai informar lá qual é o sinal que ele vai querer, se vai ser igual, se vai ser maior, maior ou igual, like, não sei. E o que é que ele está buscando na condição. Tá? Então, assim ficou definido o meu comando SQL. Tá? Perceba que está bastante dinâmico. Né? Eu não informei colunas, não informei tabela, não informei o campo do where, nem o sinal, nem o que vai ser buscado nesse where. Feito isso aqui, eu vou rodar aqui a aplicação para a gente fazer um teste. Já está aqui preenchendo a tabela de clientes, colunas, está aqui por default um asterisco, campo data nascimento igual a isso aqui. Vou mandar executar. Está aqui a execução. Tá? Por exemplo, eu quero tudo que for diferente desta data. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Trouxe outros registros, tá? Vamos verificar aqui, realmente são outros. Perceba que os códigos aqui mudam aqui. Eu, por exemplo, não quero a coluna data, eu quero só ID e nome. Então, aqui em colunas, eu posso colocar ID, vírgula, nome. Mandar executar. Ele omitiu outra coluna. Posso voltar aqui para o asterisco. Ele traz tudo. Não quero a tabela de clientes, eu quero a tabela de produtos. Eu não sei qual é o campo que tem lá, mas vou botar aqui, por exemplo, ID. ID maior que 1000. Deixa eu ver aqui, executar. Pronto, todos os produtos com ID maior que 1000, ou poderia ser com valor maior que 1000. Deixa eu ver se tem algum. Tem, tá aqui, ó, maior que 1000, 1000,01. Ou seja, você pode aqui, eu não quero exibir a coluna ID, então aqui eu posso colocar produto, deixa eu ajeitar aqui esse P, produto e vírgula valor. Tá? Então eu ocultei a coluna ID. Bem, com isso aqui você consegue deixar, tá? Você pode fazer uma tela bem mais elaborada do que esta que eu montei aqui. E no caso listando as colunas para o teu usuário escolher algumas condições, você pode já definir alguns campos que ele pode fazer essa busca. Tá? Você consegue montar aqui algo bem interessante para você ter uma tela de conjunto dinâmica que o teu usuário consiga montar a estrutura do que ele quer. Você sem ficar te procurando toda vez que ele quiser alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos, você conseguir deixar isso aqui dinamicamente para ele trabalhar. Não só para consultas, como também isso aqui poderia funcionar para você montar aí um relatório, tá? Você poderia gerenciar aqui os campos no seu relatório utilizando algo desse tipo aqui. Bem, pessoal, essa foi a dica de número 4, onde eu mostrei para vocês aqui como utilizar o recurso de macros do Faridac, onde nos possibilita, né, tornar o nosso SQL bastante dinâmico, tá? Facilitando para o usuário montar isso aqui em tempo de execução. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica. Olá, pessoal, vamos aqui para a nossa quinta dica de Faridac. Tá? Com essa dica eu vou encerrar essa série aqui de 5 dicas. Vamos encerrar por aqui. E vamos fechar falando um pouco sobre exceções com Faridac, ou seja, nem sempre tudo caminha como o planejado, né? Sempre ocorre algumas exceções aí pelo meio do caminho. Então, como fazer, como tirar proveito, né, da API unificada que o Faridac possui para tratar exceções com diferentes bancos de dados, tá? Imaginando uma situação que você possa ter a sua aplicação se conectando a diversos bancos de dados, como por exemplo aqui eu estou fazendo testes com o Interbase e com o SQL Server.
Tá? A princípio, quando eu estou clicando aqui nesses botões aqui, Interbase e SQL Server, eu estou simplesmente setando aqui a conexão, né, os dados da conexão no banco local, e estou forçando aqui, tá, uma violação de chave primária. Ou seja, eu estou inserindo uma informação aqui na tabela, onde essa informação já existe, né? Esse ID número 1 já existe. Tá? E o resto aqui, pessoal, é só um tratamento de exceção, onde eu verifico se os checkbox lá da tela estão marcados. Se tiver marcado, ele vai usar essa classe de tratamento de exceção do Faridac, que é o FD-dbEngineException, e um componente também tá, de erro dialog, né, que é esse componente aqui, que o Faridac também já me proporciona uma tela para exibir esse erro para o usuário, com uma série de opções bem interessantes que ajudam inclusive ao suporte e ao programador encontrar aonde está o possível problema. Vamos deixar de conversa, deixa eu executar aqui este projeto. E vou tentar executar aqui no banco Interbase. Tá? Ele perceba que ele me deu a mensagem de violação de primary ou de unique key constraint, tá? Na tabela de clientes. Se eu executar isso aqui no SQL Server, também vai dar um erro de violação de chave primária, porém perceba que a estrutura da mensagem de erro é totalmente diferente. Tá? Ou seja, ele chama de primary key, já dá o nome da constante lá, né? Da constraint, que é PK clientes. Da mensagem não é possível inserir chave duplicada no objeto DBO cliente, valor de chave duplicada é tal. Tá? Aqui deve ter mais coisa aqui para baixo, tá aqui o valor. Então, são mensagens diferentes. Como é que você faria isso na sua aplicação? Você teria que ficar lá na parte da exception, verificando se a conexão foi essa, a mensagem tiver isso aqui, você vai dizer que foi isso, se foi SQL Server, ou se apareceu a palavra primary key, ou se apareceu no key, ou seja, eu já vi diversas formas, eu já vi o pessoal fazendo de diversas maneiras diferentes para tratar exceções quando se trabalha com mais de um banco de dados. Com o Faridat, o que eu posso fazer? Eu posso jogar esta responsabilidade para ele. Tá? Ou seja, eu vou utilizar a classe FD-dbEngineException do Faridat. Eu verifico quais foram os erros nesta classe e ela que se encarrega de olhar em qual banco eu estou conectado para saber o que foi que aconteceu. Ou seja, eu abstraio esse serviço. Né? Então, com isso aqui marcado, cliquei no Interbase, registro duplicado, vou no SQL Server, registro duplicado. Tá? Essa mensagem fui eu que defini, mas defini como? Eu vim aqui, ó, deixa eu fechar aqui para poder mostrar. Tá aqui para baixo. Se tiver marcado o checkbox, ele vai tentar fazer aqui a inserção, vai dar o except, e eu aqui tratei, ó, verificando, não como antes, né? Se a classe do tipo exception, que é o erro natural do Delphi, eu estou utilizando uma classe de erro do Faridat, que é FD-dbEngineException, que é essa classe aqui, e com ela eu consigo ter esses modelos de violação, tá? Eu tenho aqui esse kind, tá? Aqui, que eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho vários tipos, né, abstratos aqui de erros. No DataFound, muitas linhas, recorde está bloqueado, o K violado, ou seja, violação de unique key, violação de foreign key, né, de chave estrangeira, o objeto não existe, aqui o usuário ou password está inválido, o usuário ou password expirou, ou seja, são constantes, tá, que o Faridat me tem aqui de modelos de erro, que eu posso olhar para essas constantes aqui e ele se encarrega de tratar isso com um drive do banco de dados e saber que erro deu. Então, eu aqui não precisei fazer if, pós, se a mensagem foi isso ou foi aquilo, faça tal coisa. Não, aqui fiz o seguinte, verifiquei o modelo do erro é qual? É isso aqui? Não importa qual o banco, tá? Então, eu simplesmente, ó, estou listando aqui para ele a mensagem de erro. Eu aqui apenas separei, no caso aqui, pessoal, Interbase e SQL Server, não é para saber qual é o banco. Aqui foi somente para poder alimentar os memos separadamente, tá? Se fosse no mesmo memo, iria funcionar do mesmo jeito. Não precisaria fazer esse case aqui com essa separação desses dois bancos de dados. Uma outra coisa bem interessante, deixa eu rodar isso aqui novamente.
é o componente de dialog, tá, do Faridac, tratamento de exceções. O que é que eu posso fazer aqui? Ó? Vou clicar aqui, vai mostrar a mensagem de erro, como vocês viram anteriormente, mas se eu deixar habilitado o componente erro dialog do Faridac, ao acontecer um erro, eu vou receber uma tela do Faridac para fazer o tratamento do erro. Então aqui ele me deu uma tela já mostrando qual foi a mensagem que aconteceu no banco, tá? E eu tenho a opção aqui de copiar isso e colar. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas e colar num bloco de notas. Deixa eu colar isso aqui, tá? Ele me cola bastante informação. Que essas informações eu posso ver aqui, ó, em Details. Details. Aqui eu tenho, por exemplo, informações avançadas do erro, né? Qual o código do erro? Qual o modelo do erro que aconteceu? Qual a mensagem, né? Foi essa mensagem aqui que aconteceu. O tipo de objeto lá é integer 8, lá o tipo de field lá no banco. Qual foi o comando da query? Foi esse comando aqui que foi executado. Quais foram os valores? Está aqui 1 e a LAN e a data que foram passados aqui nos parâmetros. E aqui em outros ele me dá o que? Qual foi o exception, o nome da classe? Foi esse nome aqui, no caso aqui do drive do Interbase, ó. Qual o código de erro do Faridac e quem foi o objeto e onde ele está. Então eu sei que isso aqui foi no FDQuery 1 que está no Form 8 do meu projeto. Então aqui eu consigo ir em cima, tá, do problema. E quando eu copiei e colei aqui, ó, ele me diz todas as informações aqui, tá vendo? Para que eu possa fazer o rastreio do problema e tentar corrigir. Então isso aqui você pode colar isso aqui no e-mail, receber esses dados, tá? Tudo isso aqui pode ser feito a partir desta tela aqui de tratamento de exceções. Com SQL Server tá seria do mesmo jeito aqui, ó. Só que perceba que a mensagem do erro é outra, o código do erro é outro, porque o banco é outro, tá? Aqui é a mesma coisa, porque a query é a mesma, tá? E aqui também vai ser só o que mudou aqui, ó, que agora, ó, é o erro a classe de erro do SQL Server, tá? É MS SQL Server aqui e a exceção dele. Bem, com esses componentes aqui, tá? Fica fácil de você encontrar o problema e ajudar o teu usuário de forma mais rápida e mais precisa. Beleza, pessoal? Com essa dica aqui sobre exceções, eu estou fechando aqui essa série de 5 dicas, tá, de Faridac. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham aprendido um pouco mais sobre essa fantástica engine de conexão, tá, que é o Faridac. Até a próxima. Muito obrigado.